Bom dia. Hoje tô arrumando a luminosidade aqui, que eu tô quase ao ar livre. Quase ao ar livre mesmo, olha só. Varalzinha. Cadê? Vamos ver. Olha lá. Ui. Tá vendo? Tá ventando bastante, deve ser a tal da frente fria que tá chegando. E hoje é o quê? Hoje é aniversário da Luna. Luna, minha neta querida, fazendo 6 anos de idade, tá ficando grande. Daqui a pouco completa o primeiro setênio. E tá vivendo essa primeira infância aí de uma maneira muito linda, muito criativa. Olha o Noel chegando. João tá aí, Noel? Vou contar uma história aqui, o Pássaro de Ouro. Vou contar para a Luna essa história. Queria que ela entrasse, mas o Arthur e a Adelaide devem estar trabalhando, né? Depois ela assiste. Não sei se tem a Marisa aqui. Deixa eu ver se tem a Marisa no Instagram. Vamos ver se tem a Marisa. Ops. Marisa, tem a Marisa. Tô convidando a Marisa, né? Vai que ela aceita. Então é isso. O Pássaro de Ouro. O Pássaro de Ouro é uma das histórias recolhidas pelos irmãos Grimm. É muito legal o que eles fizeram, né? Eles caminharam por muitos povoados, por muitos lugares, recolhendo histórias, né? Como a gente faz um pouco aqui também, recolhendo história com os mais antigos, e eles registraram essas histórias, e elas se tornaram, então, o que a gente conhece hoje como contos de fadas, né? Mas são histórias recolhidas ali com centenas de moradores e possivelmente também familiares, e é bem interessante, né? Eu gosto da maneira como eles contam as histórias, porque eles não ficam tentando ajustar uma moral e depois não dão aquele recadinho moral, né, no final. Eles simplesmente relatam as histórias assim como elas aconteceram. Então, quem quiser conhecer um pouco mais da origem desses contos, né, até desses que ficaram famosos, como Chapeuzinho Vermelho, como Cinderela e tal, a versão original é um pouco mais roots. As irmãs da Cinderela precisam cortar um pedaço do pé para caber o sapato, enfim, não é assim tão romântico, enfeitadinho como, né, o pessoal costuma fazer por aí. Enfim. Bom, a Luna não entrou, mas ela vai ouvir essa história daqui a pouco, então eu vou desejar para ela que seja muito, muito feliz e continue criando todo esse universo de fantasias que ela tem, que ela é muito imaginativa, ela desenha muito, ela cria muito e ela se empenha muito também em cada criação, né? Ela é leonina, mas tem já esse pezinho virgem, né? Hoje é o último dia de Leão, amanhã já é virgem. Então ela é bem sistemática e, enfim, eu acho que essa história do Pássaro de Ouro vai iluminar bastante esse caminho dela nesse momento. Então, Luna, é para você, tá bom? O Pássaro de Ouro. Era uma vez um rei que tinha um belo jardim atrás do seu castelo, onde havia uma árvore que dava maçãs de ouro. Quando as maçãs ficaram maduras, elas foram contadas. Mas logo na manhã seguinte, faltava uma. Isso foi comunicado ao rei e ele ordenou que fosse montada guarda debaixo da árvore todas as noites. O rei tinha 3 filhos e ele mandou o mais velho deles para o jardim ao cair da noite. Mas quando chegou à meia-noite, ele não resistiu ao sono e na manhã seguinte tornou a faltar uma maçã. Na noite seguinte, o segundo filho foi montar guarda, mas não se saiu melhor. Quando bateram as 12 horas, ele adormeceu. E de manhã faltava mais uma maçã. Então chegou a vez do terceiro filho montar guarda. Ele estava disposto, mas o rei não confiava muito nele.
achando que ele conseguiria ainda menos que os 2 irmãos. Mas, por fim, acabou concordando. O jovem deitou-se, pois, debaixo da árvore, montou guarda e não permitiu que o sono o vencesse. Quando bateu 12 horas, algo zuniu pelo ar. E ele viu, à luz da lua, um pássaro, cujas penas brilhavam como ouro puro. O pássaro pousou na árvore e acabava de arrancar uma maçã quando o rapaz disparou uma flecha nele. O pássaro fugiu, mas a flecha acertara na sua plumagem, e uma das suas penas de ouro caiu. O rapaz apanhou e a levou de manhã ao rei, contando-lhe o que vira durante a noite. O rei reuniu seu conselho e todos concordaram que uma pena daquelas valia mais que o reino inteiro. Se a pena é tão preciosa, disse o rei, então uma só não me basta, mas eu preciso ter o pássaro inteiro. O filho mais velho pôs-se a caminho, confiante na sua própria inteligência, achando que encontraria o pássaro de ouro. Depois de andar um pouco, ele viu à beira de uma floresta uma raposa sentada e apontou sua espingarda para ela. A raposa gritou: não me mates, eu te darei em troca um bom conselho. Estás no caminho do pássaro de ouro e chegarás hoje à noite a uma aldeia, onde há 2 estalagens, uma em frente à outra. Uma está toda iluminada e cheia de alegria, mas não entres nela, mas sim na outra, ainda que ela te pareça pior. Como pode um bicho tolo desses dar-me conselho sensato? Pensou o filho do rei e apertou o gatilho, mas errou a pontaria e a raposa esticou o rabo e fugiu para a floresta. Então ele continuou o seu caminho e, ao anoitecer, chegou à aldeia onde estavam as 2 estalagens. Numa delas havia cantos e danças, mas a outra tinha aspecto pobre e miserável. Eu serei tolo, pensou ele, se entrar na estalagem indigente em vez da outra bonita. Então ele entrou naquela alegre, ficou morando ali no meio do ruído e das festas e esqueceu o pássaro, esqueceu o pai e todos os bons ensinamentos. Quando passou um bom tempo e o filho mais velho não voltava, o segundo pôs-se a caminho à procura do pássaro de ouro. Como o mais velho, ele se encontrou com a raposa, que lhe deu o bom conselho, que ele também não obedeceu. Chegou às 2 estalagens, onde o seu irmão olhava pela janela, da qual soava o ruído de alegria. O irmão o chamou, ele não resistiu. Entrou e lá ficou, vivendo, se divertindo. Novamente o tempo passou e o príncipe mais jovem quis partir para tentar a sorte, mas o pai não queria permitir. É inútil, disse o rei. Ele tem ainda menos capacidade de encontrar o pássaro de ouro que seus irmãos. E se lhe acontecer alguma desgraça, não saberá o que fazer. Falta-lhe determinação. Mas finalmente o rei deixou-o partir. À beira da floresta, lá estava a raposa. Suplicou pela sua vida e deu o bom conselho. O moço foi benevolente e disse: sossega, raposinha, eu não te farei mal. Pois não te arrependerás, respondeu a raposa. E para que chegues mais depressa, monta na minha cauda. E nem bem ele montou, a raposa, zunindo, disparou a correr por sobre paus e pedras até o vento silvar nos seus cabelos. E quando chegaram à aldeia, o rapaz desmontou, seguiu o bom conselho e entrou sem olhar para trás na estalagem simples, onde pernoitou tranquilamente. Quando de manhã ele chegou ao campo, a raposa já estava lá e lhe disse: eu vou dizer-te o que deves fazer daqui em diante. Caminha sempre em frente, até chegares a um castelo, diante do qual está um grande grupo de soldados, deitados. Mas não te importe com eles, pois eles estarão todos dormindo e roncando. Passa por entre eles e entra direto no castelo, atravessando todos os compartimentos. Por fim, chegarás a um quarto, onde está um pássaro de ouro dentro de uma gaiola de madeira.
Ao seu lado está uma gaiola suntuosa, de ouro puro, mas toma cuidado. Não tires o pássaro da sua gaiola simples para colocá-lo na rica, pois poderás te dar muito mal. Com essas palavras, a raposa esticou de novo seu rabo e o príncipe montou nele. Lá se foram eles, zunindo sobre paus e pedras, até o vento silvar nos seus cabelos. Quando ele chegou ao castelo, encontrou tudo tal qual a raposa dissera. O príncipe entrou no quarto onde o pássaro de ouro estava preso na gaiola de madeira, com uma gaiola de ouro ao lado. E as 3 maçãs de ouro estavam espalhadas pelo chão. Aí ele pensou que era ridículo deixar o belo pássaro de ouro naquela gaiola de pau. Abriu a portinhola, agarrou e colocou aonde? Na gaiola de ouro. Nesse instante, porém, o pássaro de ouro soltou um grito estridente. Os soldados acordaram, invadiram o quarto e levaram o moço para a prisão. Na manhã seguinte, ele foi levado a julgamento e, como confessou tudo, foi condenado à morte. O rei disse, porém, que lhe pouparia a vida sob uma condição: se ele trouxesse o cavalo de ouro, que corre mais depressa que o vento. Então ele ainda ganharia o pássaro de ouro como recompensa. O príncipe, então, pôs-se a caminho, mas ia suspirando tristemente, pois onde poderia encontrar aquele cavalo de ouro? Aí ele viu, de repente, quem? A sua velha amiga, a raposa, sentada na estrada. Estás vendo, disse a raposa, isso aconteceu porque não escutaste as minhas palavras. Mas anima-te, eu cuidarei de ti e te direi como poderás chegar até o cavalo de ouro. Deves andar reto em frente e chegarás a um castelo onde o cavalo está numa cocheira. Diante da cocheira estarão os cavalariços, mas eles estarão dormindo e roncando e poderás retirar o cavalo da cocheira tranquilamente. Mas presta atenção, coloca nele a sela velha, de couro e madeira, e de modo algum a sela de ouro pendurada ao seu lado, senão te darás muito mal. E a raposa esticou o rabo, o príncipe montou nele, e lá foram eles, zunindo sobre paus e pedras, até o vento silvar seus cabelos. Tudo aconteceu como a raposa dissera. Ele chegou à cocheira onde estava o cavalo de ouro, mas quando ia colocar a sela velha, o moço pensou: um animal tão belo fica desfigurado se eu não lhe puser a sela nova que lhe cabe. Mas nem bem a sela de ouro tocou o cavalo, este começou a relinchar com toda a força. Os cavalariços acordaram, agarraram o jovem e atiraram na prisão. Na manhã seguinte, ele foi julgado e condenado à morte. Mas o rei prometeu poupar-lhe a vida e ainda dar-lhe o cavalo de ouro se ele conseguisse trazer a bela princesa do castelo de ouro. De coração pesado, o moço pôs-se a caminho, mas por sorte, logo encontrou a fiel amiga raposa. Eu devia abandonar-te ao teu próprio infortúnio, disse a raposa. Mas eu tenho compaixão de ti e vou ajudar-te mais uma vez a sair das tuas dificuldades. O teu caminho te levará diretamente até o castelo de ouro. Chegarás lá ao anoitecer. E de noite, quando tudo estiver em silêncio, a bela princesa sairá para a casa de banhos para se banhar. Quando ela estiver passando por ti, agarra-a e dá-lhe um beijo. Então ela te seguirá e poderás levá-la contigo. Mas não permitas que ela se despeça dos seus pais, senão te darás muito mal. E a raposa esticou o rabo, o príncipe montou nele e lá foram eles zunindo por sobre paus e pedras até o vento silvar os seus cabelos. Eu vou fazer só uma interrupção aqui que a Marisa entrou, a Luna deve estar junto.
Luna, depois, quando eu acabar aqui, você assiste do começo, tá? Que eu tô contando uma história para você, de presente de aniversário, tá bom? Quando ele chegou ao Castelo de Ouro, tudo aconteceu como a raposa dissera. Ele esperou até meia-noite. Quando tudo estava mergulhado em sono profundo e a linda donzela saiu para o seu banho, ele saltou e deu-lhe um beijo. Ela disse que o seguiria de bom grado, mas implorou com lágrimas que ele a deixasse antes e despedisse dos seus pais. Ele resistiu no começo às suas súplicas, mas quando ela chorou cada vez mais e se atirou aos seus pés, acabou cedendo. Mas assim que a moça chegou até a cama do seu pai, ele acordou e com ele todos os outros que estavam no castelo. E o rapaz foi preso e trancado na cadeia. Na manhã seguinte, o rei lhe disse: tua vida está perdida, mas poderás encontrar clemência somente se retirares a montanha que está diante da minha janela e me atrapalha a visão. E tens de consegui-lo dentro de 8 dias. Se o conseguires, terás a minha filha em recompensa. O príncipe pôs mãos à obra, começou a cavar e a cavar sem descanso. Mas quando viu, no final de 7 dias, quão pouco conseguira e que todo o seu trabalho fora em vão, caiu em profunda tristeza e perdeu toda a esperança. Ao anoitecer do 7º dia, porém, apareceu a raposa e disse: Tu não mereces que eu me preocupe contigo, mas vai, deita-te e dorme, que eu farei o trabalho em teu lugar. Quando ele acordou na manhã seguinte e olhou pela janela, a montanha havia desaparecido. O jovem correu muito alegre para o rei e comunicou-lhe que a tarefa estava cumprida. E o rei, quisesse ou não, teve de manter sua palavra e entregar-lhe a filha. Então os dois partiram juntos e não demorou muito para a fiel raposa reunir-se a eles. Já tens o melhor, é verdade, disse ela, mas à donzela do Castelo de Ouro deve pertencer também o cavalo de ouro. Como poderei consegui-lo? Perguntou o jovem. Isso eu te direi, respondeu a raposa. Primeiro, leva ao rei que te mandou para o Castelo de Ouro a formosa donzela que ele pediu. Então haverá enorme alegria, eles te darão um cavalo de ouro de bom grado e o trarão para ti. Monta imediatamente nele e dá a mão em despedida a todos. Por último, a bela donzela, e quando pegares na sua mão, puxa para junto de ti como arrancada e parte a galope. E ninguém será capaz de alcançar-te, pois esse cavalo corre mais que o vento. Tudo foi feito conforme combinado, e o príncipe levou consigo a bela donzela no cavalo de ouro. A raposa não ficou para trás e disse ao jovem: agora te ajudarei também a conseguir o pássaro de ouro. Quando estiveres perto do castelo onde está o pássaro, faz a moça descer do cavalo, eu tomarei conta dela. Então entra no pátio do castelo, montado no cavalo de ouro. Quando virem, eles ficarão muito contentes e te trarão o pássaro de ouro. Então, assim que tiveres a gaiola na mão, galopa de volta para nós e apanha a tua donzela. Quando a empreitada terminou, bem sucedida, e o príncipe quis voltar para casa com seus tesouros, a raposa falou: Agora deves recompensar-me pela minha ajuda. O que tu queres por ela? Perguntou o jovem. Quando chegarmos lá na floresta, mata-me com um tiro e decepa-me a cabeça e as patas. O príncipe ficou em choque. Bela gratidão seria essa. De modo algum eu posso concordar com isso. Então a raposa falou: se não quiseres fazer-me isso, terei de te abandonar. Mas antes de ir-me embora, quero dar-te ainda um bom conselho. Guarda-te de 2 coisas. Não compres carne de forca e nem te sentes à beira de nenhum poço. E com isso, ela fugiu para a floresta. O moço pensou: que animal estranho é esse que tem vontades tão esquisitas? Quem é que vai comprar carne de forca? E a vontade de me sentar à beira de um poço? Ainda nunca me veio essa vontade. Ele continuou a cavalgar com a bela donzela e o caminho levou de novo para a aldeia,
onde haviam ficado seus 2 irmãos. Lá havia grande tumulto e correria. E quando ele perguntou o que estava acontecendo, soube que 2 homens seriam enforcados. Quando ele se aproximou mais, viu que esses 2 homens eram seus 2 irmãos, que praticaram toda sorte de ruindades e esbanjaram todos os seus haveres. Ele perguntou se eles não poderiam ser libertados. Se o senhor quiser pagar por eles, respondeu aquela gente. Mas por que deseja gastar o seu dinheiro para libertar esses homens perversos? Mas ele não caiu em si e pagou por eles. Quando eles foram soltos, partiram todos juntos, continuando a viagem. Eles chegaram à floresta onde encontraram a raposa pela primeira vez. E lá estava fresco, estava agradável. Como o sol estava muito quente, os 2 irmãos disseram: vamos descansar um pouco aqui junto ao poço para comer e beber? Ele concordou. E durante a conversa esqueceu mais uma vez da advertência da raposa e sentou-se onde? Na beira do poço, sem pensar nada de mal. Mas os 2 irmãos empurraram e o jogaram no poço de costas. Plá! Pegaram a donzela, o cavalo e o pássaro e voltaram para o reino do pai. Aqui trazemos não só o pássaro de ouro, disseram eles, mas também o cavalo de ouro e a donzela do castelo de ouro que conquistamos. Então houve grande alegria, mas o cavalo não comia, o pássaro não treinava e a donzela estava sentada, chorando, e ficava ali, chorando, só chorando. O irmão mais novo, porém, não perecera. Por sorte, o poço estava seco e ele caiu sobre musgo macio, sem se machucar. Mas não podia sair de lá para fora. E também nessa aflição, não o abandonou a fiel raposa. Pulou para junto dele e repreendeu-o por ter esquecido seu conselho. Então mandou que ele se agarrasse fortemente ao seu rabo e puxou-o assim para fora. Ainda não estás livre de todo perigo, disse a raposa. Teus irmãos não têm certeza de que estás realmente morto e cercaram a floresta de sentinelas que deverão matar-te assim que te mostrares. À beira da estrada estava sentado um mendigo. O jovem trocou de roupa com ele e dessa maneira chegou ao pátio do rei, seu pai. Ninguém o reconheceu, mas o pássaro começou a trinar. O cavalo começou a comer e a donzela parou de chorar. O rei perguntou admirado: o que significa isso? Então a donzela falou: não sei, mas eu estava tão triste e agora eu sinto-me tão alegre. É como se o meu verdadeiro noivo tivesse chegado. Ela contou ao rei tudo o que acontecera, embora os outros irmãos a tivessem ameaçado de morte se ela revelasse alguma coisa. O rei mandou chamar à sua presença todas as pessoas que estavam no seu castelo. E aí veio também o jovem nos seus andrajos de mendigo. Mas a donzela reconheceu-o imediatamente e atirou-se nos seus braços. Os perversos irmãos foram agarrados e castigados. Ele, porém, casou-se com a formosa donzela e foi nomeado herdeiro e sucessor do rei. Mas o que aconteceu com a pobre raposa? Muito tempo depois, o príncipe foi novamente para a floresta e lá encontrou a raposa, que lhe disse: tu tens agora tudo o que podias desejar, mas a minha desgraça não tem fim. E, no entanto, está em teu poder libertar-me. E novamente ela pediu e implorou que o jovem a matasse e lhe decepasse a cabeça e as patas. Então o moço obedeceu. E assim que o fez, a raposa transformou-se num homem, que não era outro senão o irmão da bela princesa, que finalmente estava livre do feitiço que o prendia. E agora, nada mais faltava para a sua felicidade, pelo resto da vida. Gostou, Luna? Eu teria algumas observações a fazer a respeito desses processos todos aí, né? Principalmente com relação a mulher, né? E essas trapaças mágicas também, né? Mas, enfim.
o conto fica... O conto... Muitas observações, né, Noel? O conto fica para o conto. Mas é isso. A gente pode, uma hora dessa, pegar realmente, porque esses contos de fada, eles reforçam, né, toda essa violência que sempre foi praticada contra a mulher, né, a mulher como objeto, né, no caso da história, então, uma mulher de ouro, né, uma mulher de ouro que cavalga num cavalo de ouro, num castelo de ouro, e vão buscar o pássaro de ouro, e ultrapasseia todas, enfim. Eu não sei como que a gente lida, né, com isso, sem extrapolando julgamentos, né, mas da gente realmente fazer uma avaliação da saga do herói, né, como que é essa saga do herói. Se a gente, né, relevar um pouco esses conceitos e essas ações, a naturalização do roubo. Não, e assim... tem uma conquista, né? Mas como é colocado, fica como se fosse uma naturalização do roubo, né? Ele foi mais esperto, ele teve aí a colaboração desse elemento mágico, né? E acho assim que a gente deve se ater a isso, né? E não, enfim, tipo, um conto moderno, um conto contemporâneo deveria se ater a esses contatos mágicos, né, que são importantes, como que a gente se conecta, né, com esses elementos mágicos, esses elementos da natureza e esses elementos imagéticos, né, para a gente superar os obstáculos e as dificuldades na nossa própria caminhada, na nossa própria jornada de herói, né, de heroína. Então talvez seja o caso da gente ressignificar e reescrever esses contos, né? Pode ser um exercício, né? Como que a gente hoje nessa sociedade que a gente tem percebido, né, todas essas questões e tem tentado combater todos esses preconceitos e todas essas violências, né? Como que a gente reescreveria essa história mantendo essa jornada do herói, né, que é uma jornada de alma. Que isso é uma coisa interessante dos contos de fada, porque são sempre jornadas da alma, né? E eles usam o quê? Os elementos do cotidiano. Então, naquele cotidiano, daquela época que os irmãos Grimm recolheram essa história, enfim, era essa a sociedade e eram esses os valores considerados nobres, né? Então, talvez seja um exercício interessante a gente ressignificar essa história nesse nosso mundo contemporâneo, né? Mantendo, né, essa tríade, né? São sempre três, né? Não sei se vocês já observaram na estrutura dos contos de fadas, são sempre três, né? São três irmãos, são três propostas, são três superação de obstáculos, são três... Sempre a coisa acontece em três, né? Três, que é o número da criação, que é o número da superação, né? Que é interessante quando a dona Narcisa conta aquela história que eu contei na live anterior que eu fiz, lá no Quintal da Aldeia, aquela história do desejo de comer ovo. A mulher também passa por três, né, elementos, né, o cavalo, o boi, depois as emas, para, enfim, superar o obstáculo e conseguir alcançar um resultado, né, uma solução, né, que é, enfim, a jornada do herói. Então a gente pode entender por aí, mas eu topo se a gente quiser fazer esse exercício aí né, de não naturalizar essa questão social, né? É um bom exercício. Mas é isso. Por enquanto fica só um beijinho para a Luna e muita felicidade, muita alegria e um 7º ano de vida, porque hoje começa
concluiu-se o 6º ano de vida e amanhã começa o 7º ano de vida, o último do primeiro ciclo. É isso. Beijo, Noel. Beijo, Luna, querida. Parabéns para você. Hoje é dia de festa para alegrar nossas almas. A Luna faz anos. Uma salva de palmas. Viva!